vitórias, Davi teve conquista. Só que Davi, ele sabia de uma coisa: ele não poderia vencer dele mesmo, ele não poderia vencer por ele mesmo, ele não poderia vencer porque ele tinha pessoas grandes ali perto dele. Mas Davi sabia que todas as vitórias dele vinham de Deus, todas as conquistas de Davi vinham de Deus. Davi não atribuiu em momento nenhum as vitórias dele ao seu exército. Você não vê Davi atribuir isso, é o exército meu que é o melhor, porque hoje, muitas vezes, a gente tem isso. A gente às vezes coloca, os aparatos, a gente coloca às vezes o exército, a gente coloca às vezes o governo, a gente coloca às vezes Davi. Não, Davi puxava e Davi: eu não sou ninguém, o meu povo não é ninguém, meu exército não é ninguém, mas tudo que nós vencemos é Deus. É Deus. O centro é Deus. Não tem outra coisa. E aí por isso que ele teve livramentos. É por isso que Davi dormiu em caverna. É por isso que Davi fugiu de Saul. É por isso que Davi, ele chorou pela morte do seu filho, embora o seu filho tivesse perseguido ele para tomar o seu trono. Mas Davi não importava com isso, porque Davi sabia que no final a vitória seria dele. Ele sabia. Então Davi sabia que ele entrava na batalha, ele entrava numa guerra, ele sabia que lá na frente ele ia ter vitória. Por quê? A primeira coisa que eu aprendo é que ele diz assim: e me retribuiu Deus fazendo isso. Deus, ele recompensa. Ele está dizendo assim: e me retribuiu o Senhor. Olha para você ver. Ele está dizendo, ele não está dizendo apenas Deus. Por que Davi não usa a palavra Deus aqui? Porque Deus, muitas vezes nós falamos de Deus, mas às vezes nós falamos de um Deus que nós não conhecemos. Deus, ele não é só Deus. Antes dele ser Deus, ele é Senhor. Porque às vezes diz assim: eu creio em Deus, mas na hora do apelo todo mundo crê em Deus. Mas quando você fala assim, ele não é só o meu Deus, ele é o Senhor, ele é o meu Senhor. Então Davi está falando, por que Davi está falando? Davi está falando assim: ele é o meu Senhor. Então ele está dizendo isso aqui, ele está dizendo assim, e me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça. Por quê? Porque se Deus é o Senhor da sua vida, se Deus é o Senhor da minha vida, eu não ando na minha justiça, mas eu ando na justiça de Deus. E a justiça de Deus passa a ser a minha justiça. É interessante. Então Davi está falando a minha justiça. Por quê? Porque a justiça, quando está em Deus, ele é o Senhor da minha vida, ele é o meu dono, ele é o meu patrão, ele é tudo da minha vida. Então, conforme a minha justiça, conforme a pureza diante dos seus olhos, ele está dizendo assim: Deus está olhando para mim, e não existe ninguém que pode olhar mais pureza